Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem. O nível de resolução dessa questão, de acordo com nossa avaliação, é muito fácil, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas ou mesmo dúvida sobre a matéria, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Nessa aula nós vamos cumprir a missão de ensinar vocês a interpretarem textos de forma adequada, no caso numa prova de vestibular ou concurso. Quem estiver gostando dessa videoaula pode ir deixando um like. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, no caso da parte de linguagens e códigos. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito quanto antes. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. A língua de Tabatinga, falada na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, foi por muito tempo estigmatizada, devido à sua origem e à própria classe social de seus falantes, pois, segundo uma pesquisadora, era falada por meninos pobres vindos de Tabatinga ou de Cruz de Monte, ruas da periferia da cidade, cujos habitantes sempre foram tidos por marginais, conhecida por antigos como a língua dos engraxates, pois muitos trabalhadores desse ofício conversavam nessa língua enquanto lustravam sapatos na Praça da Matriz. A língua de Tabatinga era utilizada por negros escravizados como uma espécie de língua secreta, um código para trocarem informações de como conseguir alimentos ou para planejar fugas de seus senhores sem risco de serem descobertos por eles. De acordo com um documento do IPHAN, os falantes da língua apresentam uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e a importância de preservar a fala que os identifica na região. Essa mudança de comportamento tangencia aspectos de pertencimento, pois, à medida que o falante da língua de Tabatinga se identifica com a origem afro-brasileira, ele passa a ver essa língua como um legado recebido e tem o cuidado de transmiti-la para outras gerações. A concentração de falantes dessa língua está na faixa entre 21 e 60 anos de idade. A língua da Tabatinga tem sido preservada porque o seu registro passou da forma oral para a escrita. B. A classe social de seus usuários ganhou prestígio. C. A sua função inicial se manteve ao longo dos anos. D. O sentimento de identidade linguística tem se consolidado. E. O perfil etário de seus falantes tem se tornado homogêneo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito,
O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: por que a língua de Tabatinga tem se preservado? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, encontra esse texto, que aparentemente é um breve artigo sobre a língua de Tabatinga. Um texto de fácil leitura, e nós já temos a impressão de que a alternativa D é o gabarito. Só que o problema também é que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Podemos até já perceber que a leitura cuidadosa desse texto vai permitir que o gabarito seja sacado com segurança. Mas a nossa sugestão é atribuir um nível fácil, talvez ainda marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser agora pode dar uma pausa para reler esse texto, fazendo aquela leitura cuidadosa que, no fim das contas, toda e qualquer questão exige. Notem que, de fato, parece que esse texto é um artigo tirado desse site que nós estamos indicando com uma seta vermelha. Um artigo que fala sobre a língua de Tabatinga. O primeiro parágrafo fala da estigmatização que essa língua sofreu ao longo da história. No segundo parágrafo, nós temos a descrição do laudo de um documento do IPHAN, que de alguma maneira responde o enunciado com tudo que nós estamos destacando em vermelho agora. Vejam, segundo esse documento, os falantes da língua de Tabatinga têm consciência de que essa língua se relaciona com sua própria descendência africana, identificando o segmento social na região através da língua. Ou seja, tudo que está destacado em vermelho conduz à alternativa D, à condição de gabarito da questão. Porque o que está destacado em vermelho diz que a língua de Tabatinga se consolida como uma identidade linguística ligada à própria origem afro-brasileira. Se alguma outra alternativa responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, as alternativas A, B e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já a alternativa E comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Sim, podem dar uma pausa para perceber que em nenhum momento o texto diz que o registro da língua passou do oral para o escrito, como também em momento nenhum diz que a classe social dos falantes ganhou prestígio. Vou aproveitar para lembrar de um cuidado que vocês precisam ter em provas de interpretação de texto. Vamos supor que alguém saiba, por acaso, que, por exemplo, os falantes dessa língua tenham de fato ganho prestígio. Muito bem, o que eu tenho a dizer para esse candidato? Esqueça a informação que você tem, porque a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com o texto. Agora vejam a alternativa C. Sobre ela, o que nós observamos no texto é uma menção a uma função inicial da língua, que era servir como uma língua secreta. Só que o texto, em momento nenhum, diz que essa função foi preservada. Quanto à alternativa E, muito candidato deve ter eliminado corretamente até por imaginar que essa alternativa não responde corretamente a pergunta do enunciado. Se foi assim, tudo bem. Só que eu vou dizer mais. Essa alternativa é absurda
em relação ao texto. Comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vejam o que está destacado em vermelho agora. Esse trecho fala que a concentração dos falantes da língua está entre 21 e 60 anos. Uma diferença de 40 anos entre uma idade e outra. Então, impossível se falar em perfil etário homogêneo. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, tudo o que nós comentamos agora fica perceptível através da leitura atenta e cuidadosa que, no fim das contas, toda questão exige. Por mais fácil que pareça ou até seja, nós avaliamos como de nível fácil de resolução, embora a eliminação de alternativas incorretas ainda não seja uma tarefa das mais recomendadas na fase de pré-leitura. Porque essa eliminação só se torna mais segura mesmo depois da leitura atenta. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.